Você já ouviu falar da Dama Branca de Salvador? Não aquela das rodovias, mas a de um casarão abandonado no Santo Antônio além do Carmo, onde o mar encontra o misticismo e a lenda se tece com o cheiro da maresia e do dendê. A história começa em 1922 com o trágico fim de Dona Amélia de Vasconcelos, uma jovem prometida a um casamento de conveniência que, por amar um capoeirista pobre, teve seu coração partido e sua vida ceifada em um surto de melancolia. Dizem que seu espírito, preso à opulência arruinada de seu lar, se manifesta apenas a Maianói, vestindo o rendado branco de noiva que nunca usou no altar, mas que a cobriu no caixão. O tempo passou e o que era um conto de advertência virou um desafio para os jovens mais ousados da capital baiana, especialmente para 3 amigos universitários. Lucas, o cético da turma. Gabriel, o historiador amador obcecado por ocultismo. E a silenciosa e intensa Isabela, a única a levar a sério os avisos dos mais velhos sobre o ritual proibido, que segundo os boatos a traria de volta à vida, não como um espectro gentil, mas como uma entidade faminta por almas. A noite estava quente e úmida, típica de Salvador em pleno verão, com um cheiro adocicado de jasmim, misturado ao ar pesado do mar. Enquanto o trio subia a ladeira de paralelepípedos em direção ao casarão dos Vasconcelos, Lucas resmungava, limpando o suor da testa com as costas da mão, enquanto Gabriel carregava uma mochila abarrotada de velas de sebo, sal grosso e, o mais importante, o manuscrito, supostamente apócrifo, que detalhava o ritual. Olha, Gabs, eu juro que se a gente for pego, vou dizer que você nos arrastou para esse sarau de fantasmas. Isso é loucura, cara. Estamos no Santo Antônio, não no filme de terror. Lucas disse, a voz tentando soar confiante. Gabriel sorriu, os olhos brilhando de excitação sob a luz fraca de um lampião distante. A lenda diz que Amélia não pode ser vista a menos que o ritual seja iniciado, e Anfitágico do reversão de passagem. Diz que ela rouba a primeira lágrima de arrependimento e a usa para acostar-se de volta ao plano material. Mas para isso, o feitiço precisa de um elo de amor desfeito. E adivinha quem achou o relicário com o retrato do noivo e do capoeirista dela numa feira de antiguidades? Isabela, que andava à frente, parou abruptamente na frente dos portões de ferro retorcido, cobertos por Hera. Ela não precisou falar. O silêncio dela era mais eloquente que as reclamações de Lucas. O casarão era imponente, as janelas cegas, como olhos de um morto, e a fachada colonial branca, agora manchada de bolor e musgo, parecia sugar a pouca luz da noite. O ritual só funciona se a emoção for real, Gabriel. Ela finalmente disse, sua voz baixa e rouca. Não é só encenação, tem que ter medo de verdade, arrependimento. Por que você insiste que a gente tem que estar aqui, se a meia-noite é daqui a 5 minutos? Os contos dizem que é o momento que a maré baixa mais forte, levando as âncoras dos espíritos. Gabriel acendeu uma vela, a chama tremendo no ar parado, porque o ápice do feitiço é o medo que o celebrante sente ao se arrepender de ter profanado seu descanso. É o medo que dá a força final para ela, pelo menos é o que o manuscrito afirma. Eles forçaram uma porta de madeira podre e entraram. O interior era um esqueleto de riqueza decadente. Móveis cobertos por lençóis brancos, poeira espessa flutuando no ar e o cheiro de mofo e passado. No centro do salão principal, Gabriel desenrolou o manuscrito, revelando símbolos complexos desenhados em nanquim e a instrução final, o elo, deveria ser colocado sobre um espelho quebrado na primeira badalada da meia-noite. Lucas, relutante, pegou o relicário de prata e o colocou sobre um pequeno espelho rachado que Gabriel havia arrumado. A igreja próxima começou a tocar as 12 badaladas, e o som grave e lento parecia vibrar nas paredes do casarão. Gabriel recitou as palavras em latim macarrônico, a voz embargada pela adrenalina e crença. Na última badalada, a chama da vela central se alongou de forma antinatural, e um ar frio e denso desceu sobre eles, apagando todas as outras. No escuro quase completo, eles ouviram o som, não um grito, mas um choro distante e melancólico, vindo do andar de cima. Era um lamento que parecia carregar o peso de 100 anos de solidão. O cheiro de jasmim se intensificou, quase sufocante. Lucas sentiu um calafrio que não era apenas de medo, mas uma dor aguda de culpa,
como se estivesse revivendo cada mágoa que já havia causado. Eu não gosto disso, ele sussurrou, a voz falhando, e deu um passo para trás. Eu me arrependo de ter vindo. De ter. Ele não conseguiu terminar, pois uma figura começou a descer lentamente a escadaria imponente. Era uma mulher, envolta em um vestido de noiva branco, rendado e amarelado, que mal tocava o chão. Seus cabelos escuros caíam sobre ombros magros, mas o rosto estava escondido pelas sombras. A lágrima. Precisa da primeira lágrima de arrependimento, Gabriel murmurou apavorado, percebendo que o feitiço não era sobre trazer a dama branca para ser vista, mas para ser alimentada com a emoção mais pura de um coração quebrado pelo remorso. Ele viu Lucas pálido e tremendo levar as mãos ao rosto. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Lucas, um pingo solitário e brilhante, que caiu diretamente sobre a mancha de sangue seco no relicário. No momento em que a lágrima tocou a prata, a dama branca parou na base da escada. Ela ergueu a cabeça lentamente, e a pouca luz revelou seus olhos, duas órbitas vazias de onde escorriam. Não lágrimas, mas uma areia fina e cinzenta. Ela estendeu a mão em direção a Lucas, e o som do choro se transformou em uma risada seca e estridente que ecoou no salão. Isabela agiu por puro instinto, puxando o canivete que sempre carregava, riscando rapidamente uma estrela de 5 pontas no chão de tábuas de jacarandá entre Lucas e a aparição. Ela começou a recitar uma reza antiga de proteção que sua avó, uma benzedeira do recôncavo, havia lhe ensinado. Palavras em português arcaico que cheirava a oração e fumo. A dama branca hesitou, a risada morrendo em sua garganta espectral, como se as palavras de fé fossem pregos em sua passagem. Gabriel, finalmente entendendo a verdadeira natureza do ritual, gritou: "O espelho! Destrói o espelho! Ele é o portal!" Lucas, saindo do transe de terror, chutou o pedaço de espelho, estilhaçando-o em 1000 fragmentos. A aparição soltou um guincho de dor insuportável, seu vestido branco ondulando como fumaça, e ela foi sugada para o chão como se um sumidouro invisível tivesse se aberto sob ela. O silêncio retornou, mais pesado e opressor que antes, apenas com o som da respiração ofegante dos 3 jovens. Eles não falaram mais nada, apenas correram para fora do casarão, deixando para trás o relicário, o manuscrito e o medo palpável que se agarrou a eles como a neblina matinal. A lenda diz que a Dama Branca voltou à sua prisão de melancolia, mas agora o casarão dos Vasconcelos tem 3 novas almas presas à sua história, pois o terror de Lucas, a ambição de Gabriel e a fé de Isabela selaram o portal. De vez em quando, ao passar pelo Santo Antônio, além do Carmo na calada da noite, é possível ouvir não apenas o choro de Amélia, mas também o murmúrio de vozes jovens presas eternamente ao arrependimento de terem invocado o fantasma da Menoide de Salvador.